No vídeo de hoje, Você vai no supermercado com $100 e você sai com 2 sacolinhas bem murchinhas. eu vejo que eletrônicos, por exemplo, ainda continuam mais em conta aqui do que, por exemplo, no Brasil. A nossa igreja, nós temos mais de 40 nacionalidades representadas. Então, gente, então assim, eu vejo que hoje em dia você vai no supermercado para fazer uma comprinha pequena, né? Não dá menos de $100. Não dá. Uma compra da semana para 2 pessoas, comprando assim, né, gente? Coisa básica, leite, vegetais, pão, iogurte, ovo, carne para semana, não vai sair a menos de $100. Não. Antigamente a gente conseguia fazer uma compra para semana com menos de $100. Uma compra básica, Antes é claro. da pandemia, né? Isso, antes da pandemia. Hoje em dia, não. Você vai no supermercado com $100 e você sai com 2 sacolinhas bem murchinhas. Mas assim, aí vem a pergunta, mas depende, tá, gente? Não é tudo que subiu de preço. Por exemplo, eu coloquei uma enquete no Instagram sobre as churrasqueiras. Eu mostrei várias churrasqueiras do mercado, que agora começou, né, já a época de chegar coisa de primavera, né, e tudo mais. Nos supermercados de churrasqueira, eu coloquei preço. 100% das pessoas responderam que estava barato. E eram os valores variavam, acho que de 299, 399, né? Então, assim, depende. Eu vejo que eletrônicos, por exemplo, ainda continuam mais em conta aqui do que, por exemplo, no Brasil. Sim. Não sei Europa, mas no Brasil eu sei que eletrônicos, né? Computador, telefone, carro. O valor de carro aqui continua ainda mais barato do que quando você até converte, né, para o valor em real. Porém, nós fomos ao Brasil em outubro, o supermercado no Brasil estava caro também. Então, exatamente. No Brasil, no Brasil, para ser sincero, muito antes da pandemia, eu já achava um pouco mais caro, né, os preços de supermercado do que aqui, né? Mas, por exemplo, na Europa, fala-se também que tudo subiu muito. Em Portugal, a gente tem vários seguidores de Portugal, falam que o preço de tudo subiu também bastante, né? Então, acho que vai depender. Agora, roupa de marca, aqui, eu não acho que subiu de preço. Acho que continua muito mais em conta do que no Brasil. E, especialmente, se você chegar numa boa época na loja, onde tem as promoções, você acha roupa de marca. Esses dias eu comprei um coletezinho da Zara, $5. Eu até mostrei aqui nos stories, né? $5 da Zara. Nem sabia que você comprou. Opa! Depois a gente conversa. Depois a gente vai ter que conversar sobre isso. Gente. Então, assim, ainda você consegue achar coisas, muito sapato, né? Tênis de marca, Nike, essas coisas. Gente, ainda vale mais a pena aqui, na minha opinião. Eu acho que é mais comida, né, Wagner? O brasileiro, em geral, é claro, né, valoriza muito marca. Aqui também se valoriza muito marca. Porém, você encontra essas marcas baratas. Né? Até em lojas comuns, tipo Costco, que é um supermercado grande, tipo um Carrefour bem grande, você consegue comprar roupa de marca lá com preço bom. É verdade. Né? Então, assim, depende, tá? Depende do produto, depende do lugar. Eu acho que comida, no geral, subiu pra todo mundo, né? Então, é fato. O Canadá não vai ser diferente. Hoje a inflação do Canadá, ela tá quanto? Vai dar uma pesquisada pra gente ter uma noção como tá a inflação. A inflação agora, no começo do ano, tá 4%, que pro Canadá é bem alto. Né? A do Brasil tá 4,6%. Então dá pra ver que o Canadá, por ser um país desenvolvido, né, tá com a inflação alta. Normalmente é abaixo de 3%. Porém, com todas essas crises que estão acontecendo aí ao redor do mundo, o Canadá ele vai sendo influenciado também. Com certeza, né, gente? Até porque o Canadá, principalmente alimento, ele exporta a maior, eu acho que esmagadora, assim, dos seus alimentos vem de outros países. Principalmente legumes, frutas, verduras. O Canadá, ele produz muito pouco de tudo isso por causa do seu clima, principalmente no inverno, né? Exatamente. Por causa do seu clima. Então, você vê, eu mostrei lá, a berinjela que veio do México, por exemplo. A fruta tal que vem do Equador, vem... Então, esse Brasil, né, tem produtos brasileiros, tudo isso vai ficar se tornando ainda mais caro quando chega aqui, por causa de questão de importação. Então, assim, de novo, depende muito, eu acho que como é que a gente pode fazer pra não deixar ser afetado, né, tanto por tudo isso. É planejamento, planejamento financeiro. Hoje em dia, eu vejo uma coisa que eu não via antes da pandemia aqui, que são pessoas fazendo compra no supermercado com listinha de compra na mão. Não via canadense fazendo isso, canadense ia comprar tal, né? Mas hoje em dia eu vejo muita gente usando a listinha, então faz a listinha. Faz a lista. Né? Evita gastos desnecessários, supérfluos. Né? Compre as coisas da época. Da época, as frutas, os vegetais, né? Agora, a partir de
da primavera, vai começar a ter até alguns produtos vão ficar mais baratos de fruta, porque o Canadá ele produz certas frutas e verduras, essas coisas de clima mais quentinho que vai começar, né? Agora a partir de janeiro. E sempre no inverno as coisas aqui ficam mais caras porque chegam menos coisas aqui, né, no supermercado. Também. Frutas, verduras, legumes. Às vezes nós vamos no supermercado, tipo, domingo à tardinha, a seção de hortifruti ela já tá mais vazia, porque eles só vão repor, né, durante a noite. Isso. Então, tipo, às vezes falta mesmo ingrediente. Exatamente, o que o Wagner tá falando é muito importante, porque quanto mais longe, por exemplo, do porto, ou da onde tem, né, onde são os abastecimentos, mais caro fica. Então temos Vancouver, que tem o porto, que tem tudo, aí tudo chega ali, né? Provavelmente as coisas vão ser mais em conta nesse sentido. E aí cada vez que vai afastando mais, gente, cada vez que você vai mais pro interior, o acesso fica mais dificultoso, mais gasolina, ou diesel que se gasta, e aí vai, né? Tudo isso reflete no valor final do produto. Do preço aí, né? Não é verdade? Então, olha só. Mas e aí, vale a pena ainda ir pro Canadá? Tá tudo tão caro. Gente, eu acho que vir pro Canadá, na nossa opinião, né, Wagner, não se resume simplesmente no preço do supermercado. Se for esse o seu fator determinante e se onde você mora os preços estão assim, ó, tinindo fala de pra bom, gente aonde que é. Aí você fala pra gente. Agora vamos falar sobre esse balaio de gato que são as culturas aqui no Canadá. Exatamente. Olha só, a gente recebeu perguntas falando, mas e aí? Mas não tem muita concorrência de imigrantes aí no Canadá? Então, gente, olha só. O Canadá, ele é um país multicultural. Eu acho que isso que faz do Canadá ser um país tão lindo como ele é, tão especial, porque se todo mundo saísse e ficasse só os canadenses, primeiro que seria um país super sem graça e vazio, né? Seria um silêncio geral na nação. Não, porque eles não conseguem encher o país, gente. Porque é muito pouca gente, então precisa ter imigrante, tá? Isso é fato. E todo mundo que vem, né, eu acho que faz dessa cultura ser uma coisa assim, mista. Você aprende sobre a cultura X, a cultura Y, vocês aprendem sobre a sua, todo mundo convive bem. Sobre concorrência, não, porque, na minha opinião, tá? Pega para quem tá preparado. Não importa se você é de X país, Y país, você tem as credenciais, você tem tudo que precisa. Então a vaga é sua. Entendeu? Por que não? Fez a entrevista, gostaram de você, pronto. Essa é a experiência que nós temos, né, Wagner? Exatamente. Porque existem vários tipos de imigração para vários países. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos relatos de amigos e conhecidos nossos que existe uma separação entre imigrantes e imigrantes, entre imigrantes e população local, os americanos. O Canadá, em geral, pelo menos essa é a nossa experiência, as pessoas elas tentam se conectar umas com as outras. Por exemplo, a nossa igreja, nós temos mais de 40 nacionalidades representadas. Todos lá no domingo louvando ao Senhor em inglês. Porém, temos lá o pessoal do Sri Lanka, do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha, do México, do mundo inteiro. Exatamente. E assim, o que eu acho bem legal daqui do Canadá, primeiro, né, gente, se alguém aí já ouviu em algum escândalo na televisão, nos jornais, de um canadense discriminando um imigrante, coloca aqui no comentário. Se você já ouviu isso, não ouviu no jornal esse canadense discriminando um asiático, né? Coloca aqui. Eu não lembro de ter visto uma notícia dessa aqui no Canadá. Porque como eu falo nos stories, o canadense, o Canadá, a política, né, de proteção leva essa questão da discriminação muito a sério. Entendeu? Discriminação conta tudo, tá, gente? Não só nacionalidades diferentes. Então, assim, tudo levado muito a sério. E as pessoas sabem dos seus direitos e dos seus deveres. Entendeu? Então, aqui, no nosso caso, a gente foca muito no nosso desenvolvimento, na nossa carreira, em crescer e buscar o nosso espaço aqui. Porém, eu nunca vi, por exemplo, concorrência entre imigrantes. Acho que a pergunta foi entre imigrantes e a gente está expandindo, né, no geral. Né? A gente não tem essa experiência aqui, não. É claro que quando você chega num país novo, que você não fala a língua direito, que você não conhece a cultura, você não conhece o sistema, que foi o nosso caso, para você entrar no mercado de trabalho e ganhar um espaço ali, vai dar mais trabalho. Mas eu não considero isso como discriminação, eu considero isso como parte do processo. Exatamente. E, gente, lógico, tá? Você vai falar, mas você não canadense não... Gente... Existem canadenses, são pessoas ainda, né? Tem pessoas que têm boa índole e pessoas que têm má índole. Eu não vou colocar todo canadense agora no saco aqui de Santos e falar que ele é... Não é isso. São pessoas, seres humanos, tá? Vai ter caso? Vai. Mas eu penso que proporcionalmente a certos outros países, aqui vai ser menor a ocorrência.
tá bom? Então eu só penso assim que proporcionalmente a discriminação contra imigrantes, por exemplo, aqui no Canadá, em relação a outros países, eu acho que eu não ouço falar. Vai ter um caso ou outro, às vezes aparece lá no Vancouver uma mulher, uma canadense doida, sei lá, problema, Sim. vai tratar um chinês mal. Mas Aconteceu não, exatamente gente. isso e foi dentro de um ônibus, porém hoje em dia todo mundo tem celular. Todo mundo já pegou o celular, já começou a filmar a mulher. No final do dia a mulher já estava na delegacia. Pois é, porque aqui a coisa é séria, não passa em branco não, tá bom? E se você está no Canadá e está sofrendo por discriminação ou conhece alguém, pode reportar. Reportar significa mesmo você abrir um BO. Vai na polícia, né? E coloca isso lá, se você puder te pegar provas, né? Gravar, filmar essas coisas todas, melhor ainda, tá certo?